Jorão, filho de Acabe, foi o 9º rei de Israel após a divisão do reino. Sua história está registrada na Bíblia no livro de 2 Reis, a partir do capítulo 3. Ele assumiu o trono do Reino do Norte após a morte de seu irmão mais velho, Acasias. Durante o reinado de Acabe, Israel passou pelo seu pior período de idolatria. Isso aconteceu principalmente por causa da influência de Jezabel, que incentivou a adoração a Baal. Foram construídos altares, imagens e até sacerdotes pagãos para promover esse culto em Israel. Fica conosco e vamos conhecer todos os detalhes sobre o reinado de Jorão de Israel. Mas antes, se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho das notificações, para ser avisado sempre que tiver vídeo novo no canal. Jeorão, também conhecido como Jorão, foi o nome de 2 reis bíblicos que governaram durante o período do reino dividido. O nome Jorão é uma forma abreviada de Jeorão, e o interessante é que ambos viveram praticamente no mesmo período. Após a morte do rei Salomão, as tribos de Israel se dividiram em 2 reinos, um ao sul e outro ao norte. Cada um desses reinos tinha seu próprio rei. Por isso, temos o rei Jeorão, ou Jorão de Israel, e o rei Jeorão de Judá, governando lados diferentes do reino dividido. No vídeo de hoje, vamos falar sobre o rei Jorão de Israel. Se você quiser saber mais detalhes sobre o rei Jeorão de Judá, vou deixar na descrição um vídeo que fala sobre ele aqui no canal. A Bíblia diz no livro de 2 Reis, no capítulo 3, que Jorão, filho de Acabe, começou a reinar em Israel no 18º ano do reinado de Josafá, rei de Judá. Reinou em Samaria por 12 anos, mas fez o que era mal aos olhos do Senhor, mas não tanto quanto seu pai e sua mãe. Pelo menos ele derrubou a coluna sagrada de Baal que seu pai havia levantado. Contudo, persistiu nos pecados que o rei Jeroboão havia cometido e levado o povo de Israel a cometer. Messa, o rei de Moabe, era conhecido por ser um criador de ovelhas. Anualmente, ele pagava ao rei de Israel um tributo que incluía 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros. Contudo, após a morte de Acabe, Messa decidiu se rebelar contra o rei de Israel. Diante dessa situação, o rei Jorão não hesitou. Ele partiu de Samaria e rapidamente reuniu o exército de Israel. Durante a jornada, enviou uma mensagem a Josafá, rei de Judá, informando que Messa havia se rebelado e perguntando se Josafá se uniria a ele na batalha contra Moabe. Josafá prontamente respondeu que seus soldados e cavalos estariam à disposição de Jorão e questionou qual caminho deveriam seguir. O rei de Israel informou que a estratégia seria atacar pelo deserto de Edom. Assim, o rei de Edom e suas tropas se juntaram aos reis de Israel e Judá, e os 3 exércitos iniciaram sua marcha juntos. No entanto, após 7 dias atravessando o deserto, os homens e os animais se encontraram em uma situação crítica, pois não havia mais água. Sentindo a gravidade da situação, o rei de Israel lamentou, questionando se o Senhor os havia trazido até ali apenas para que o rei de Moabe os derrotasse. Preocupado, Josafá então perguntou se havia um profeta do Senhor presente para que pudessem buscar orientação de Deus. Um dos oficiais do rei de Israel indicou que o profeta Eliseu estava por perto, lembrando que ele havia sido ajudante de Elias. Josafá afirmou que o Senhor certamente falava por meio de Eliseu. Assim, o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom foram consultar o profeta. Ao encontrá-los, Eliseu questionou o rei de Israel sobre o motivo de sua visita, sugerindo que ele buscasse os profetas idólatras de sua família. Eliseu acrescentou que, tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, a quem ele servia, que não prestaria atenção ao rei de Israel se não fosse por respeito a Josafá, rei de Judá. Por fim, Eliseu pediu que trouxessem alguém que soubesse tocar harpa. Enquanto o músico tocava, a mão do Senhor veio sobre Eliseu, e ele disse: "Assim diz o Senhor: este vale seco se encherá de poços de água. Pois assim diz o Senhor: vocês não verão vento nem chuva, mas o vale se encherá de água. Terão o suficiente para vocês, seus rebanhos e outros animais." E como se isso não bastasse, o Senhor ainda entregará o exército de Moabe em suas mãos. Vocês conquistarão as melhores cidades deles, até mesmo as fortificadas. Cortarão as árvores frutíferas, taparão todas as fontes e entulharão com pedras as terras de plantio. No dia seguinte, por volta da hora em que se oferecia o sacrifício da manhã, começou a aparecer água, descendo desde Edom. Em pouco tempo, havia água por toda parte. Enquanto isso, o povo de Moabe soube que os 3 exércitos marchavam contra eles, e todos os homens com idade suficiente para lutar foram convocados e se posicionaram ao longo da fronteira. E quando se levantaram na manhã seguinte,
o sol brilhava sobre a água. Mas para os moabitas, ela parecia vermelha como sangue. E eles disseram que aquilo era sangue, e concluíram que os 3 exércitos haviam atacado uns aos outros e se matado. Então, convocaram o povo de Moabe para ir e tomar os despojos. Mas quando os moabitas chegaram ao acampamento de Israel, o exército israelita se levantou e os atacou até que deram meia volta e fugiram. Os israelitas os perseguiram até Moabe, avançando pelo território e derrotando Moabe definitivamente. Arrasaram as cidades, entulharam com pedras as terras de plantio, taparam as fontes de água e cortaram as árvores frutíferas. Quando o rei de Moabe percebeu que estava perdendo a batalha, liderou 700 homens com espadas, numa tentativa de romper as linhas inimigas próximas do rei de Edom, mas fracassou. Então o rei de Moabe pegou seu filho mais velho, que devia sucedê-lo, e o ofereceu como holocausto sobre o muro da cidade. Por isso houve grande ira contra Israel, e os israelitas se retiraram e voltaram para sua terra. É provável que o rei Jorão de Israel tenha sido o rei envolvido nos eventos registrados no livro de 2 Reis, do 5 ao 7. O rei que recebeu Naamã quando ele foi enviado pelo rei sírio para se encontrar com o profeta Eliseu e ser curado de sua lepra, e também o rei a quem Eliseu instruiu acerca dos movimentos do exército sírio e que testemunhou o cerco de Samaria. A Bíblia diz no livro de 2 Reis, no capítulo 8, versículo 28, que Acasias, neto de Josafá, que no momento era o atual rei de Judá, se uniu a Jorão, rei de Israel, na guerra contra Azael, rei da Síria, em Ramote-Gileade. Mas os sírios feriram o rei Jorão na batalha, e ele voltou a Jezreel para se recuperar dos ferimentos sofridos em Ramote. Enquanto Jorão se recuperava, o profeta Eliseu chamou um membro do grupo de profetas, e lhe disse para ir a Ramote-Gileade e procurar por Jeú, e ungí-lo como novo rei de Israel. O jovem profeta fez o que Eliseu ordenou e foi a Ramote-Gileade. Chegando lá, derramou o óleo sobre a cabeça de Jeú e disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eu o ungi rei de Israel, o povo do Senhor. Destrua a família de Acabe, seu senhor. Desse modo, vingarei o assassinato de meus profetas e de todos os servos do Senhor mortos por Jezabel. Toda a família de Acabe deve ser exterminada. Jeú, então, seguindo as orientações do Senhor, liderou uma conspiração contra o rei Jorão. Subiu numa carruagem e foi a Jezreel, onde o rei Jorão se recuperava de seus ferimentos. Acasias, rei de Judá, também estava ali, pois tinha ido visitar Jorão. Quando a sentinela na torre de Jezreel viu Jeú e sua tropa se aproximarem, gritou que uma tropa se aproximava. O rei Jorão ordenou então que enviassem um cavaleiro para perguntar se a visita deles era em paz. O cavaleiro foi ao encontro de Jeú, porém não retornou para dar notícias, pois Jeú o convidou para se juntar a eles. Ao saber disso, o rei enviou outro cavaleiro e esse também não retornou. Jorão decidiu então ir pessoalmente ao encontro da tropa que se aproximava, e Acasias, rei de Judá, o acompanhou. Cada um em seu carro, saíram ao encontro de Jeú e o acharam no campo de Nabote em Jezreel. Ao ver Jeú, Jorão perguntou se ele vinha em paz, no que Jeú respondeu que não podia haver paz, pois estavam cercados de idolatria e feitiçaria de Jezabel. Ao ouvir isso, o rei Jorão deu meia volta com seus cavalos e fugiu, gritando para o rei Acasias que se tratava de traição. Jeú disparou seu arco com toda a força e atingiu Jorão entre os ombros. A flecha atravessou seu coração e ele caiu morto dentro do carro de guerra. Quando Acasias, rei de Judá, viu o que estava acontecendo, fugiu pela estrada para Bet-Agã. E Jeú foi atrás dele gritando para atirarem nele também. E atingiram Acasias em seu carro de guerra, na subida para Gur, perto de Ibleã. Ele conseguiu ir até Megido, mas morreu ali. E assim, no mesmo dia, morreu Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá. Depois, Jeú foi a Samaria e matou todos que restavam ali da família de Acabe. A morte de Jorão simbolizou o fim da dinastia da casa de Acabe, que havia sido marcada por uma governança repleta de idolatria e injustiça. Espero que tenha gostado de conhecer um pouco mais sobre o reinado de Jorão, rei de Israel. Muito obrigada por ter assistido ao vídeo, que as bênçãos do Senhor te alcance aonde você estiver. Eu quero te conhecer um pouco mais, deixa aqui nos comentários de qual cidade você está vendo este vídeo. E não se esqueça, se inscreva no canal, deixe seu like e até a próxima!